Cafezinho de agora, a gente segue naquele sabor, né, que a gente começou há uns vídeos atrás, falando de evolução, falando de homologação, com olhares diferentes, lentes diferentes, aspectos diferentes dentro da atividade do voo livre, onde a gente experimenta isso, que é estar evoluindo, não só enquanto piloto, mas enquanto, às vezes, um profissional, como no caso do voo duplo. Agora a gente vai falar da evolução do profissional da instrução, que também está no papel de servidor, de servir o outro, né? Tem muita coisa para a gente compartilhar, né, dessa experiência, e tem muita coisa aí para a gente evoluir, para a gente experimentar o que é isso chamado de homologação. Fazer umas reflexõezinhas aí, e umas flexões de braço, não, umas flexões de mente aqui, a respeito de evoluir, se homologar no papel de professor, de instrutor, muitas vezes com tremendos desafios e dificuldades. Vamos falar um pouco disso? Quem já está há mais tempo na instrução, percebe a própria instrução de forma diferente do que quem está começando, né? Quanto mais tempo a gente está nesse personagem de instrutor, quanto mais alunos a gente teve, ao mesmo tempo, mais professores a gente teve que colocaram a gente em provas. Quando a gente está buscando a homologação de instrutor, por exemplo, via uma CBVL, onde a gente cumpre os requisitos ali para então formalmente receber ali o documento, né, da habilitação, onde a gente, a partir dessa formalização, está homologado, de acordo com os critérios estabelecidos por uma entidade, CBVL, a iniciar nessa jornada de dar aula, de dar instrução. Então, parece que quando a gente está habilitado, a gente está pronto, está homologado. Parece. Às vezes a gente comemora, puxa, já sou instrutor. Com o passar do tempo, a gente percebe que talvez aquela sensação de estar homologado seja ilusória. É gostosa essa sensação de poder começar a dar aula, mas quando a gente vive esse personagem por mais tempo, quando a gente recebe sempre um aluno novo, quando a gente é posto à prova, já não é aquela prova, né, que a gente passou, por exemplo, prova teórica, onde a gente teve que responder as questões ali, teve que tirar um mínimo tal para passar na prova teórica. Aquelas são questões onde a gente tem que responder corretamente, né? Com o mínimo de acerto ali para poder se homologar, vamos colocar dessa forma, né? O dia a dia da instrução, as provas às quais a gente, enquanto instrutor, é submetido, é quase impossível explicar para vocês como são essas provas. Elas não são tão preto no branco. Elas não são tão previsíveis. As questões que vão aparecer para o instrutor responder enquanto ele está servindo um ser humano muito diferente dele, enquanto o sucesso dele depende do sucesso do outro. A gente só passa na prova da instrução quando o lado de lá é bem sucedido. A instrução é muito interessante, gente, porque a gente já está mais focado no sucesso alheio para ser bem sucedido. Enquanto a gente voa sozinho para si mesmo, o sucesso que importa é nosso, é do ego, egoísta, né? Se eu fiz um bom voo, eu sou um bom piloto. Pronto. Para o instrutor, quando o outro fez um bom voo, mesmo que eu não tenha voado, mesmo que eu esteja com os pés no chão, uau, eu estou fazendo o papel de instrução bem feitinho. É um outro universo. Não tem nada a ver com saber pilotar bem um parapente. Embora, para ser instrutor, você tenha que conhecer, claro, né? A pilotagem do parapente tem que ter todo esse conhecimento.
Mas agora o universo é outro. O sucesso nosso, no personagem de instrutor, depende necessariamente do sucesso do outro. Então é uma nuance de evolução e o processo, né, de homologação que se dá através da instrução, gente, ele é quase um gerúndio. Você não é homologado, você está se homologando. Cada aluno novo, cada ser humano novo que chega, diferente, é um conjunto de perguntas, é uma prova nova. Você nem sabe que perguntas vem ali. E as respostas, muitas vezes, você vai ter que se desvencilhar com criatividade para descobrir a resposta melhor ali. E muitas vezes, não é nem você que vai descobrir, é o aluno. O aluno, muitas vezes, ele já tem todas as respostas prontas. Então, às vezes, no papel de instrução, o que a gente tem que fazer é estar atento para perceber que o aluno já sabe, né, o que é melhor para ele, como ele vai, de que forma ele vai. Né? Claro que isso demanda de muita sensibilidade, né, e cada instrutor lida com isso de uma forma particular, individual. Né? As escolas que a gente tem aí espalhadas pelo Brasil, eu tenho a sorte nos cursos de segurança de conhecer muitos instrutores. Né? Nos cursos de segurança, chegam os pilotos aí para fazer o curso, mas junto vêm os instrutores. As escolas estão presentes. Os instrutores querem estar ali presentes, vendo o desenvolvimento do aluno. Muitas vezes os instrutores vêm participar do curso, fazer eles também as brincadeiras lá. Então, assim, a presença dos instrutores das escolas nos cursos de segurança, para mim, é muito rico. Ali eu percebo, sinto, como escolas diferentes, professores e professoras diferentes se desenvolvem, evoluem nesse papel de competir? Ser melhor que os outros? Não, colaborar. A colaboração é uma vibração que está presente tanto no voo duplo quanto na instrução. Ali a gente vibra servidão. Ali você quer o bem-estar alheio. É diferente, né? Então, olha, o voo livre, ele passa a ser uma ferramenta para servir, né? E para curtir ver o outro feliz, ver o outro sendo bem-sucedido. O universo da instrução, para quem vive ele, mas principalmente os instrutores mais antigos, sabem disso que está sendo dito aqui. Ele é uma forma da gente experimentar estar no voo livre muito rica quando a gente está falando em evoluir. Não só enquanto piloto, não só enquanto professor, mais do que isso, enquanto alma, né, que está aí na servidão, através do voo livre servindo o outro, através do voo livre, vamos fazer uma brincadeira, uma metáfora, chega ali um ser humano que ainda não é alado, como se fosse uma lagarta, né? Então ele chega ali naquele casulo ainda fechado, e o instrutor, ele é um facilitador dessa catalisação, dessa metamorfose, onde aquilo que era de uma forma não alada, devagarzinho o aluno ele vai, como acontece com a borboleta, né? Do casulo vai ali, de dentro vão emergindo as asas, e aí depois a borboleta, que antes não era um ser alado, passa aí a ser dotada de asas. O processo da instrução, ele tem muito a ver com essa metamorfose, né, que acontece no ser humano. Então, quando o instrutor consegue perceber o valor de participar disso com muita responsabilidade, ao mesmo tempo com carinho, com cuidado, com amorosidade, inclusive, o amor é legal estar presente ali. Eu sei que para cada um o amor tem um significado diferente, né? Mas de forma geral a gente às vezes esquece de usar a palavra amor no voo livre, né? Quando esse processo do ser humano ainda na forma fechado num casulo, dali emergem as asas e ali a gente tem um aluno começando a se formar. Isso, gente, para cada professor que passa por esse processo,
É uma experiência magnífica. Quem passa por isso sabe, né? Da, da felicidade, né? É indescritível. A gente que passa por isso sabe. Os mais antigos sabem disso, né? Ao mesmo tempo, todo esse processo de estar na instrução de uma atividade de risco demanda é um ambiente um pouco severo, vamos colocar assim, né? Então depende muito da gente não saber onde está pisando. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer quando um ser humano começa a experimentar isso chamado voo. A gente não tem certeza das coisas. Por mais que a gente tente fazer um trabalho bem feito, o comportamento de um ser humano, quando ele está lá fazendo seus primeiros voos, aliás, o resto da vida, o comportamento nosso, ser humano, ele não é tão previsível. Então, ao mesmo tempo, na instrução, a gente passa vários sustos. E a gente evolui com esses sustos. A gente aprende, inclusive, a lapidar, a qualificar a nossa instrução com o passar do tempo. Quanto mais alunos a gente tem, mais falhas percebe que está cometendo. Uma falhinha aqui, um errinho ali, um mal entendido. A gente está no exercício de se comunicar com o outro, de passar experiência, conhecimento, informação. É fácil fazer isso? Claro que não. A gente está falando nesse canal aqui, desde o começo, das dificuldades que é a gente se comunicar, de como a gente se atrapalha, né? Nesse exercício chamado comunicação. É muito difícil fazer isso, gente. Fazer isso de uma forma que não seja impecável, né? A gente é muito pecador, entre aspas, a gente é muito inconsciente de alguns aspectos da comunicação que levam facilmente a um susto, né? Levam o outro a entender a tua instrução de uma forma que quase deu errado. O outro tinha entendido de um jeito que, nossa, virou um susto, né? Por mais que a gente tome todos os cuidados. Então, a instrução em si, né, eu digo isso por mim, mas partilhando também com a experiência de outros instrutores, a gente percebe que a instrução é um universo dentro do voo livre extremamente rico para a gente experimentar isso que a gente está chamando de evoluir, de se homologar. É um eterno gerúndio, a gente está o tempo todo se homologando. O tempo todo a gente está subindo outras oitavas, essa qualificação, né? A gente está, ao mesmo tempo, percebendo que aquilo que seria a nossa habilitação inicial para começar a ministrar a instrução, onde a gente acha que está homologado, aquilo ali, gente, é só o começo da jornada. Uma jornada que tem fim? Parece que não, né? Esse é o café, gente. É um café que começa de um jeito diferente, né? Começa de um jeito casulo e depois passa a ser um café alado. Um brinde a essa metamorfose de um antes não alado e depois alado, graças ao universo da instrução. Saúde, em homenagem aí a todos os instrutores, um brinde aí a todos os instrutores que fazem disso, chamado colaborar, servir o outro, para que ele abra as asas, que fazem disso também o seu desenvolvimento pessoal, espiritual. Saúde!